a rejeição ao nome MBL está despencando. Despencando. A gente sofreu 5, 6 anos de ataque, sabe, de assassinato de reputação, bancado com dinheiro do Secom, e a BIM, assim, sofreu muito assassinato de reputação, mas eles não têm mais essa força para fazer isso. Eles nem têm o porquê fazer isso com a gente. E eu tô sentindo a rejeição ao nome MBL, porque assim, uma hora a galera vê, pô, peraí, eu tô desde 2016 indo na rua, gritando, ninguém faz nada. Daí os caras lá, aqueles moleque estão fazendo partido, revista, estão criando militância, eles estão fazendo o trabalho que o Bolsonaro tinha que ter feito, ou os olavistas precisavam ter feito. Uma hora a ficha cai. Uma hora a ficha cai. E assim, é por orgulho ainda, tem muita gente que por orgulho não dá o braço a torcer. Muita gente por orgulho não dá o braço a torcer, mas eu acho que ao longo do tempo vai diminuir. E eu acho que essa é a única solução. Não vejo uma movimentação na direita parecida com a do MBL, ou que seja diferente da do MBL, mas que tem alguma, sabe, algum objetivo. Não tem. A direita não tem. O objetivo é o Valdemar fazer base pro Centrão. É isso. A direita não tem plano B. Cara, por que isso coloca acontece? No lugar do... Não, fale, Renato. Fale. Se coloca no lugar de um olavista médio. Pega um cara ali que... Eu tô falando um cara que ganhou um carguinho ali. O cara ganhou... Ó, amigo, você vai ganhar esse cargo, vai ganhar 30 pau por mês, fica quieto, pronto. O cara ficou de boa. O cara ficou ali fazendo os 4 anos dele ali, quietinho, pra ninguém notar ele. A mesma coisa um deputado eleito na rabeira do Bolsonaro. Se ele trabalhar, ele não vai ganhar tapinha nas costas, ele pode se prejudicar. Se ele não fizer nada, ele vai ganhar a próxima eleição. É só dar mitada. Imagina o que o Valdemar deve falar pra esses caras. Então, dali não vai produzir nada. Eles já se abraçaram às benesses do que um cargo público, essa fama traz. Eles não estão nem aí com o projeto. Não tem projeto. Não tem projeto. Otário é quem segue esse pessoal. Esquece. Sabe quem tem projeto direito? Eu sei, professor. Renato Impera. Renato Impera tem um projeto aí. Eu quero muito que ele obtenha sucesso aí nos documentários dele. Inclusive, se vocês não são inscritos no canal do Impera, se inscrevam lá. É Impera mesmo? O canal? É meu, Impera só. Uhum. E quando sai? É que assim, o problema do Impera é que ele demora 3 anos pra soltar um documentário novo. Ele tá com o documentário da geração Z aí. Tá na edição, tá na edição. Não, ele tá na edição faz meses. Ele fica postando. Nossa! Não, tem 3 semanas na edição. Eu tenho que hypar o pessoal, porra. Eu tenho um vídeo sobre batendo no exército que tá há 5 meses na edição. E agora chega na parte principal. O professor Ricardo. Não, mas antes Júnior, eu quero falar dessas coisas que vocês colocaram aí, porque tem muitos elementos interessantes a explorar e algumas coisas que o chat escreveu aqui que eu quero comentar. Teve um rapaz aqui. Então, não vou falar de profecia. Vou agora falar um pouco da direita, depois a gente vai para a profecia. Um rapaz aqui, Sakamoto, falou do Guilherme Freire, é tão bom que 60% do Brasil não sabe ler e interpretar bem o texto. 20 anos de educação do PT. Enfim, eu não sei qual foi a questão que foi trazida aqui a respeito do Guilherme Freire, não sei quem citou o Guilherme Freire, em qual contexto, mas eu vou dar minha opinião sobre o Guilherme Freire, que é uma opinião, na realidade, muito abrangente sobre a cultura olavete que existe no Brasil e até mais abrangente sobre a cultura de direita em termos de rede social e divulgação de materiais e tudo mais. O que acontece? Você pega o Guilherme Freire. Eu nunca comprei nenhum curso do Guilherme Freire, mas já vi vídeos do Guilherme muito antes dele se tornar famoso. Eu assisti alguns vídeos do Guilherme Freire há muitos anos. E o Guilherme Freire é um cara que está comprometido com esse projeto conservador, olavista, de fato, há muito tempo. Eu acredito que o comprometimento dele com esse projeto seja muito honesto, não me parece uma pessoa que está ali simplesmente para surfar uma onda. Eu acho que ele acredita naquilo que ele faz, tudo mais. Só que ocorreu com o Guilherme Freire, assim como ocorre com a Bruna Torlai, com algumas outras figuras do campo olavete, algo parecido com o que acontece com o Jordan Peterson, só que, obviamente, o que acontece com o Jordan Peterson numa escala muito maior. O que rola com essas pessoas? Essas pessoas, elas têm formação cultural. Então, assim, elas leem livros, elas têm uma certa compreensão dos clássicos, elas têm uma boa formação.
É uma formação que já habilita elas a conseguirem dar aulas para um público não especializado. Então, o Guilherme Freire ele é plenamente capaz de dar aulas de filosofia sobre Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, a um público não especializado. Ele poderia ser, fazendo aqui uma analogia, uma comparação, um dos professores da Academia Valete. Ele poderia dar um curso para a antiga academia do MBL. Ele poderia fazer isso, ele tem capacidade de fazer isso. E ele faz isso. O que acontece, e aí vem um ponto muito importante, que eu sinceramente peço que vocês aí do chat, vocês estão assistindo, prestem muita atenção nisso que eu vou falar, que o que eu vou falar é crucial aqui. Realmente é crucial. O que rola é que isto não é, ou seja, ser capaz de dar aula na Academia Valete, ser capaz de produzir o conteúdo que ele faz, ser capaz de tratar de temas históricos e filosóficos no YouTube e tudo mais. Isto não é, nunca vai ser e nunca foi a tal da alta cultura. Entende? E por quê? Agora eu vou fazer um comparativo. Olha só. Quando um intelectual ele pretende se estabelecer enquanto intelectual e ser reconhecido de fato como intelectual em uma área qualquer, seja um historiador, um antropólogo, um cientista social ou um filósofo. Vamos falar de filosofia porque a minha área acadêmica é mais fácil para eu dissertar sobre. Quando o intelectual pretende ser reconhecido, ele precisa ser reconhecido, em primeiro lugar, pelos seus pares. O que são os pares dos intelectuais? São os outros intelectuais que têm renome naquela área de um determinado intelectual. Então, se alguém tem a ambição de ser um filósofo reconhecido, com um trabalho filosófico reconhecido, essa pessoa precisa produzir um trabalho filosófico para os outros filósofos. O que, na condição atual da cultura brasileira, nem sempre foi assim. Na década de 30, 40 era diferente. Mas hoje, na condição atual da cultura brasileira, hoje, como ela é formatada, como ela é organizada, isso significa fundamentalmente produzir para a academia, escrever textos, livros, artigos, trabalhos para os filósofos especializados. Vou dar um exemplo simples. O Guilherme Freire fala muito de filosofia clássica, não é isso? Você fala de filosofia clássica, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão. Então, você pode dizer que ele é uma espécie de classicista. Beleza. Quais são as obras dele sobre esse assunto? O que ele escreveu que é reconhecido pelos outros classicistas? O Brasil tem uma tradição de classicistas, tem vários. Tem o professor Marcos Engano, que é um dos mais importantes tradutores de Aristóteles no Brasil. Tem um pessoal que descreve a teoria da predicação em Aristóteles no primeiro e segundo analíticos. Tem uma escola inteira de lógicos que estuda a lógica de Aristóteles no Brasil. Você tem platonistas no Brasil, especialistas em Platão. Eu mesmo tive aula com uma delas, a Nancy Mangabeira, irmã do Roberto Mangabeira Unger, que era, não sei se está viva ainda, era professor da Universidade Federal da Bahia. Você tem tradutores do teatro grego, como, por exemplo, Jaá Torrano, que traduziu praticamente tudo aí de Sófocles, Ésquilo, tem inúmeras traduções, e é também um grande especialista na obra de Hesíodo. Enfim, você tem um conjunto de classicistas no Brasil que detém uma espécie de domínio do campo do que é o classicismo em filosofia. Mesma coisa em historiografia, mesma coisa em outras áreas. Isso nunca. Pois bem, para um classicista ser reconhecido como tal e ter um peso real na cultura brasileira, ele precisaria criar uma obra que fosse reconhecida por estas pessoas. Uma obra que fosse lida por essas pessoas e uma obra que tivesse um impacto nesta área. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente tem um colunista que escreve na Valete, que é meu amigo pessoal, o Antônio Vargas, e que eu considero a pessoa com o melhor currículo, a pessoa o intelectual mais bem preparado da nova direita é o Antônio Vargas. Embora ele seja uma pessoa desconhecida, mas ele é um cara altamente preparado, muito qualificado mesmo. E o Antônio Vargas traduziu recentemente do grego
do original grego, porque é assim que se faz tradução de autores clássicos, você traduz autores clássicos do original, ou do grego ou do latim. Ele traduziu do grego uma obra de Próclo, num livro, um livraço, pela Odisseu, em 600, 700 páginas, de tradução do original do grego, que foi publicado numa editora chamada Odisseus. Por que isso é importante para a área dos estudos clássicos no Brasil? Isso é importante para a área dos estudos clássicos, por quê? Porque ninguém antes dele havia feito essa tradução de Próclo. Então, ele está inaugurando essa tradução de Próclo e fazendo isso numa editora, que é uma editora classicista do Brasil, chamada Odisseus, que publica vários textos de autores clássicos, traduções, etc. Fazendo isso e se firmando, portanto, como uma autoridade no estudo de Próclo e do neoplatonismo no Brasil. Isto, que eu acabei de escrever, isto é fazer o trabalho da alta cultura de fato. Então, percebam vocês qual é a diferença que existe. Eu detalhei muito isso, eu falei muito aqui, enfim, quero falar com detalhes para que vocês vejam qual é a diferença. Quando a gente fala de um trabalho intelectual, por exemplo, o Impera tem um canal dele, um canal muito bom, ele faz documentários e tal. Isso é um tipo de trabalho, isso é um trabalho de divulgação cultural. Divulgação cultural. Eu sou um palhaço. Eu sou entretenimento não, é isso. Um trabalho de divulgação. Não, mas um trabalho de divulgação cultural. Do mesmo jeito, por exemplo, o Brasil Paralelo faz um trabalho de divulgação cultural. Ah, beleza, eu não gosto do trabalho, as teses do Olavo são equivocadas, não interessa. Não faz, é um trabalho de divulgação cultural. Outro exemplo, o Thiago Braga, que tem um canal lá, o Brasão de Armas, um canal muito grande. Tá? Ele faz o quê? Ele faz um trabalho de divulgação cultural. Então, ele tem vídeos analíticos, que ele pega a bibliografia, ele bota bonitinho. Outro cara que faz trabalho de divulgação cultural, que não é do nosso campo, é do campo da esquerda, aquele cara, o Castanhari, o Felipe Castanhari, ele faz um trabalho de divulgação cultural. Isto é um tipo de trabalho. O trabalho da produção intelectual de alto nível, produção real, que vai ser reconhecida pelos pares, é outra coisa. O lugar onde essa produção se encontra não é na internet. É nos círculos dos eruditos, dos especialistas, dos historiadores, dos antropólogos. É ali que a coisa está. E é precisamente aí que a direita não está. Então, esse é o ponto. A direita não faz isto. Então, o Guilherme Freire, por exemplo, o Guilherme Freire tem vários cursos. Ele dá filosofia do zero, ele tem 400 e tantos mil seguidores, é um cara grande, conhecido e tal. Só que ele dá esses cursos para um público leigo, que é o público da Academia MBL, por exemplo, que é o público da Academia Valete. Beleza, isso tem um valor. A gente também faz a mesma coisa. É um trabalho de divulgação cultural, é bacana, mas não é a mesma coisa que o trabalho da produção intelectual propriamente dita. Então, a produção, quando o Olavo e o olavismo fala restaurar a autocultura, o que deveria estar acontecendo é outra coisa. É a produção cultural de filósofos, historiadores, antropólogos em alto nível, nas universidades brasileiras e estrangeiras, com impacto real naquela área do conhecimento. Também seria a produção de livros de poesia, de romances, peças de teatro, etc., com impacto real entre a classe artística. Também seria a produção de novos estilos musicais, a criação de cinema com impacto real naquelas tradições. Isto é a renovação da alta cultura. E isto a direita brasileira ela não faz. E por que ela não faz? Ela não faz. Eu acho que a razão profunda de não fazer, eu acho que existem duas razões principais. E me desculpe muito me alongar aqui, mas é porque isso é realmente uma coisa importante. Ela não faz isso por duas razões. A primeira razão é que é muito difícil. Não é fácil. Eu, por exemplo, você fala, o professor Ricardo é um intelectual. Não sou. Eu sou um intelectual, mas eu não sou um intelectual reconhecido. Eu estou começando. Para quem acha que eu não estou terminando, eu estou começando
porque eu estou fazendo meu doutorado agora. Então, assim, para eu ser reconhecido, eu teria que fazer o doutorado, escrever uma tese importante, publicar essa tese tem uma relevância no campo, no estudo da filosofia moderna, no estudo da filosofia política moderna, daí dar uma série de cursos, daí escrever artigos, daí esses artigos serem lidos por alguém, daí fazer um pós-doc numa universidade estrangeira, enfim, até me consolidar como uma autoridade daquela área. Portanto, eu não sou. Eu estou começando, estou trilhando, assim, digamos assim, os passos para isso, porque eu acho que realmente é isso que é a produção cultural real. Então, a primeira razão é que isso é difícil, isso não é uma coisa fácil. Você chegar, eu vou aqui escrever uma tese original em história. Sei lá, eu tenho uma certa concepção de Brasil e eu vou fazer aqui uma tese. Porra, você vai ter que ir para onde as cobras dormem. Você vai ter que conhecer profundamente a literatura científica produzida no Brasil e no mundo. E você vai ter que escrever, um catatal ali de 300, 400 páginas, e isso que você está escrevendo não pode ser simplesmente um livro de divulgação. Por exemplo, o Bruno Garchag. O Bruno Garchag tem 2 livros. Eu tenho os 2 livros do Bruno Garchag. São bons, mas, assim, não tem nenhum impacto. Ninguém cita o Bruno Garchag em lugar nenhum. Não é um cara que tem um impacto na compreensão do Brasil. Já, por exemplo, o Fernando Novaes. Talvez vocês não conheçam o Fernando Novaes. Fernando Novaes tem teses importantes sobre a colonização brasileira. Ele é um historiador que tem impacto real sobre o Brasil. A editora 34 publica os livros dele. Ele tem... A Lilia Schwartz, né, que já se envolveu em várias polêmicas aí, que é uma das donas da Companhia das Letras, escreveu sobre o imperador, né, Dom Pedro I, tal, e tem vários livros sobre o autoritarismo brasileiro. Ela tem uma obra que tem impacto. Ela é uma historiadora que é reconhecida entre os historiadores. E este reconhecimento, minha gente, não se deve exclusivamente, claro, existe um componente político também. As pessoas falam, existe um componente político. Existe um componente político, como em tudo existe. Mas não é exclusivamente pelo componente político. Não é simplesmente, eu tenho aqui uma carteirinha do PSOL, portanto eu seria um grande historiador. Não é assim. Você tem que fazer uma obra importante. Eu tenho ciência, eu leio o texto dessas pessoas e leio outros textos, eu vejo que ela tem qualidade aquilo ali. Ela não é uma analfabeta. Ela está pegando e está escrevendo qualquer coisa. Não é assim que funciona. Então, e a primeira razão é que é difícil. A segunda razão é que, olha só, como o próprio Olavo dava lá os seus cursos livres de filosofia, em que não havia muito claramente estabelecido um critério para se distinguir o que era de valor do que não era de valor. Como o Olavo fazia isso passou para os seus alunos. E os alunos mais capazes de se destacar, não entre os seus pares, mas nas redes sociais, que é, afinal de contas, o espaço onde eles estão disputando atenção, estes alunos se tornaram referência, porque eles são grandes nas redes sociais. Eles conseguem muitos alunos, eles são muitos vistos, eles são chamados para vários podcasts, eles aparecem aqui e ali, eles criam cursos online que certamente têm uma afluência de público, e daí eles se tornam figuras que estão ali circulando. Mas o que eles estão fazendo na prática é o que o Jordan Peterson faz. E é o que mais recentemente o Pondé faz, ou um Cortella da vida faz. Eles estão produzindo um conteúdo que é simplificado, que não é um conteúdo em nível highbrow, é um conteúdo em nível médio, para um público leigo consumir aquele conteúdo, e para eles ganharem um dinheiro com isso. O que é, no fim das contas, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista do reconhecimento, enfim, maciço, né, do reconhecimento de muita gente, uma opção muito melhor. Porque você ganha muito mais dinheiro. Por exemplo, o Cortella. O Cortella é um cara que dá palestras de 20 mil reais, 30 mil, 50 mil reais para empresário, para falar platitudes. Entendeu? Ele não está ali dissecando a fenomenologia de Hegel, 4 horas daquela chatice minuciosamente. Ele não está fazendo isso. Ele está fazendo uma palestra para o empresário, está ganhando a grana preta. Na universidade, o cara que vai lá, sei lá, estudar a ciência da lógica em Hegel, e aí tem um seminário de 2 horas para falar de um texto dificílimo, ele não está ganhando nada. Ele está ganhando no máximo alguma coisa se tiver uma bolsa FAPESP, entendeu? Então, esse desequilíbrio
Esse desajuste é aquilo que explica a situação da direita em relação à alta cultura. Agora vocês podem me perguntar como ultrapassar isso, como superar isso. Não há meios de superar assim tão diretamente. O único meio de superar é fazer com que as pessoas tenham consciência de que existe essa distinção e que elas queiram fazer alguma coisa diferente. Porque se elas não quiserem, não vão fazer. Eu, por exemplo, eu entro e saio lá da universidade, eu sempre estou sozinho. Não há ninguém de direita comigo. Nobody. Ninguém, zero. É eu e todo o resto de esquerda. Entendeu? Então, assim, essa é a situação. Enfim, mas desculpa aí, falei demais, mas eu quis. Enfim. Não, é isso mesmo. É esse salto de, vou parar de fazer vídeo pro povão aqui e encher as burras de dinheiro e vou dedicar 10 anos da minha vida a um autor muito específico e criar algo, não vale a pena. Os caras não querem fazer isso e não vão fazer. Tem um monte de gente. O Guilherme Freire, por exemplo. Cara, eu não assisto muitos vídeos dele, mas ele fica. Assisti um vídeo sobre neorreacionários dele uma vez. Ele é bom, ele fala bem, ele consegue condensar assuntos muito bem, mas por que ele vai deixar de fazer esse conteúdo pra eu passar 10 anos aqui estudando Tomás de Aquino e publicar um puta livro? Pouca gente vai ler esse livro. Então, ele não quer. É uma opção econômica. É isso, acabou. Eu não vou dar opinião, porque eu sou muito Bobson para dar opinião sobre esse assunto. Eu tava vendo aqui, nossa, o Júnior parece um estudante prestando atenção na aula do professor Ricardo. Não, eu assistindo a aula aqui. Que é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Quando o Ricardo fala coisas mais aprofundadas, coisas importantes, eu tenho que ouvir, pô.